Em Caibar Schutel, ele coloca o título Parábola da Figueira em Vegetação. Encontramos no Novo Testamento, da tradução de Haroldo Dutra, tão somente o título Parábola da Figueira. Mais uma vez, podemos constatar que Caibar exclui em seu texto o final do trecho original desta parábola, que é tão importante para concluir o ensinamento proposto por ele mesmo. Vou fazer aqui a leitura novamente na íntegra, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, de 32 a 36, onde Caibar só coloca no versículo 32 a 34. Abre aspas. Aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornarem tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Amém vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, apenas o Pai. Fecha aspas. Eu localizei no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 17, Predições no Evangelho, a reflexão que Kardec faz sobre esta parábola. Então aqui vou fazer a leitura na íntegra do texto de Kardec. Abre aspas. As palavras de Jesus não passarão, porque elas são verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque encerra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Porém, essas palavras terão chegado até nós sem mistura e isentas de má interpretações? Todas as seitas cristãs terão apanhado o seu espírito? Alguma não terá desviado o verdadeiro sentido em consequência dos preceitos e da ignorância das leis da natureza? Alguma não terá feito de si mesma um instrumento de dominação para servir a ambições, interesses materiais, um degrau para subir aos céus, mas para se elevar-se sobre a terra? Terão todas elas adotado como regra de conduta as práticas das virtudes das quais Jesus fez a condição expressa da salvação? Todas elas são isentas de apóstrofes que ele dirigia aos fariseus de seu tempo? Todas, enfim, em teoria, assim como na prática, são a expressão pura de sua doutrina? Sendo a verdade uma só, não se pode encontrá-la em afirmações contrárias, e Jesus não poderia querer dar duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram como verdadeiro algo que outras condenam como heresia, é impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem tomado o sentido verdadeiro do ensinamento evangélico, elas se teriam encontrado sobre o mesmo terreno e não haveria seitas. O céu não passará é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre os falsos significados que deram a essas mesmas palavras. Tendo Jesus como missão trazer aos homens o pensamento de Deus, sua doutrina pura é a única que se pode ser a expressão de tal pensamento. Por isso ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantar será arrancada. Fecha aspas. Falando agora sobre o contexto que aconteceu esta parábola, ela acontece na semana que antecede a prisão de Jesus. Ela foi inserida no Novo Testamento de Mateus, no texto Sermão Profético. Então, esse sermão profético
é o segundo esse sermão profético, né? Ele foi pronunciado ali no Horto das Oliveiras. Ele constitui uma série de profecias, né, abordando questões profundas, tais como o início das dores que viriam sobre o mundo, pelo fato de não terem os homens conhecido a hora da visitação do meigo Nazareno, por não terem percebido que os tempos das grandes reformas espirituais da terra são chegados. Nessas tribulações, o Mestre inclui também os seus próprios discípulos, pois muitos deles tragariam também a taça da amargura. Discorreu ainda sobre o surgimento de falsos profetas, da necessidade de uma vigilância constante contra as investidas das trevas. Nesse sermão, empregando também a sistemática das parábolas, Jesus deixou bem explícita a responsabilidade dos seres humanos, que devem procurar cada vez mais aproximar-se do Criador. Finalmente, ele fez caloroso e veemente convite a todos para que balizem seus rumos pelas leis do amor, pois quando soar a hora da redenção espiritual, os espíritos que não estiverem enquadrados nos preceitos de caridade, de solidariedade, sofrerão danosas consequências, as quais implicitamente se cumprirão no desenrolar de amargos sofrimentos expiatórios na pauta da lei de reencarnação. Falando agora do contexto em que acontece esta parábola, foi na semana que antecede a prisão de Jesus. Ela está inserida no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, sobre o texto, o sermão profético. Nos Evangelhos, nós encontramos lá vários sermões, né? Nós temos o Sermão da Montanha, o Sermão Profético, o Sermão do Cenáculo e o Sermão dos 8 Ais. Esse, especificamente, o Sermão Profético, ele foi pronunciado por Jesus naquela situação em que ele se encontra com os discípulos no Horto das Oliveiras e constitui uma série de profecias abordando questões profundas. Discorreu ainda sobre o surgimento de falsos profetas e da necessidade de uma vigilância constante contra as investidas das trevas. Nesse sermão, empregando também a sistemática das parábolas, Jesus deixou bem explícita a responsabilidade dos seres humanos, que devem procurar cada vez mais aproximar-se de Deus. E asseverou de forma enfática que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Nesse dizer significa que isso tudo acontecerá quando os homens aprenderem não apenas a ler, mas sobretudo a viver os evangelhos. Ainda a respeito desta parábola, eu vou deixar uma indicação de leitura que está no livro Quando Voltar a Primavera, de Amélia, pelo espírito Amélia Rodrigues, de Divaldo Pereira Franco, o capítulo Jerusalém, Jerusalém, onde Amélia Rodrigues, numa linguagem poética, uma linguagem simples, ela nos traz assim de volta aqueles cenários da Jerusalém e essas falas amorosas de Jesus.